Oi, gente, aqui é a Fê e hoje eu vim conversar sobre o filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Esse filme vai tratar a história do Ted Bundy. Pra quem não sabe, ele foi um assassino em série muito famoso nos Estados Unidos. A história, eu não... Gente, eu sou péssima com datas, mas toda a história dele, desde os assassinatos até a condenação e a execução do Ted vai dos anos 60 aos anos 80. Então a gente tem 20 anos ali de assassinatos e julgamento e condenação. É muita coisa, é muita reviravolta, é muita história e é muita tragédia. É uma história muito triste, muito tensa de se falar. Eu assisti primeiro o documentário na Netflix chamado Conversas com um Assassino, as gravações de Ted Bundy. E, gente, que documentário. O documentário, eu vim falar sobre o filme, mas primeiro deixa eu só ambientar um pouquinho o documentário. Ele é bem mais pesado, no sentido que justamente traz as gravações do Ted enquanto ele estava preso. Então, ele não chega a confessar, mas ele vai relatando coisas. Ele vai fazendo de um jeito que você sabe que ele tá confessando, mas não é exatamente uma confissão. Para vocês entenderem isso, vamos explicar como quem é Ted Bundy. Ele, novamente, ele é um assassino em série e ele é uma pessoa completamente normal. É uma pessoa completamente normal que você vê na rua e você nunca suspeitaria que ele é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa. E ele é muito carismático, ele sabe conversar, ele sabe envolver as pessoas, principalmente as mulheres. Ele era um cara bonito. Então, ele tinha uma vida completamente normal, a vida social dele era completamente normal. Ele é formado em advocacia, então ele era advogado. E ele também fez uma especialização em psicologia. Então, gente, olha a mente desse cara. Ele era um assassino em série que sabia sobre leis, então, em qualquer momento que ele precisasse se defender judicialmente, ele saberia. E ele tem especialização em psicologia. Então, ele sabe exatamente o que falar e o que fazer. Ele é uma pessoa completamente preparada para enfrentar um júri. E enfrentar um interrogatório policial. E, assim, era impressionante ver o cinismo e a cara de pau que ele tinha nas entrevistas. E ele foi um caso muito famoso justamente porque os assassinatos eram feitos de forma extremamente cruel e brutal. E nós estamos falando dos anos 60. Então, eu acho que o termo serial killer foi basicamente lá pros anos 70, se eu não me engano. Desculpa se eu estiver errado, novamente sou péssima com datas. Mas, então, era uma época que toda essa coisa de você ter um massacre, você ter assassinatos em séries, e você ter uma pessoa, era tudo muito novo e até tinham, mas toda essa, você chegar numa dominação para aquilo, uma denominação, desculpa, para aquilo,
É você tentar entender alguém que faz isso. Lembrando que não se tinham equipamentos forenses ali para você desvendar um mistério tão, assim, grande, com tantas coisas acontecendo. E a mídia foi extremamente, não vou dizer prejudicial, mas ela foi conduzindo o caso para um lado que não deveria ser conduzido, e o Ted obviamente se aproveitou disso, porque, como eu disse, ele era uma pessoa extremamente carismática, então ele simplesmente ia na frente das câmeras e falava que ele era inocente, e ele soube se aproveitar perfeitamente da mídia, tanto que mulheres iam no tribunal e davam entrevistas e falavam que não tinha como ele ser um assassino, porque ele era muito bonito. E quando perguntavam pra elas por que elas estavam indo no tribunal, elas falavam: ah, eu não sei. Ele simplesmente, sei lá, ele é interessante e eu vim aqui no tribunal. E eu acho que ele é inocente, enfim. Então, assim, ele era uma pessoa que sabia envolver muitas pessoas, principalmente as mulheres. Assistam um documentário, gente. As falas dele, ver tudo que ele fez. Primeiro, ver tudo que ele fez. E depois você vê como ele tratava isso, com a naturalidade que ele tratava. Porque ele tratava como se aquilo não fosse dele, não fosse culpa dele, não era ele que fez aquilo, então ele falava completamente sem culpa, sem remorso algum. Ele era uma pessoa inocente. E é perturbador ver isso, gente. Mas, enfim. Vamos ao filme. O filme vai tratar mais da questão do envolvimento dele com a Elizabeth. A Elizabeth foi uma garota que o Ted conheceu. E eles ficaram muito tempo juntos, passaram alguns anos juntos. E, gente... Ai, como é difícil falar disso, porque, assim... No filme, a gente vê como uma pessoa pode ter dois lados completamente diferentes. Porque, com ela, ele era uma pessoa completamente normal, gente. Ele era um namorado, assim, completamente normal, perfeito, que amava ela. E é até estranho a gente falar de amor sobre uma pessoa dessa. Mas ele realmente era obcecado por ela, ele dizia realmente que amava muito ela. E que ele nunca amou ninguém como ele amou ela na vida. Enfim, Elizabeth era uma garota comum, já tinha uma filha, e ele também era super amoroso com a menina, super amoroso com a Elizabeth. Então, vai mostrar esse lado de você ter alguém, você ter um serial killer do seu lado. Você conviver com uma pessoa, você passar todos os dias dos seus anos, ela passou alguns anos com ele, ao lado de uma pessoa que você acredita, confia, ama, e de repente você descobre que ela é um assassino que matou diversas mulheres. Ele foi acusado apenas de 3 assassinatos, se eu não me engano. Isso em diferentes lugares. Ele foi condenado e acusado por apenas 3. E ele foi acusado a pena de morte. Mas no final do filme aparece a lista de todas as mortes que estão... que acabaram sendo ligadas a ele depois. E, gente, é muito triste ver o final do filme, você vê aquela lista, assim, cheia de nomes. É horroroso. Mas, enfim, voltando ao filme. O filme trouxe uma preocupação, tanto dos diretores como do próprio ator. Quem faz o Ted Bundy é o Zac Efron. Zac Efron, pra quem não sabe, fez High School Musical, fez A Morte e Vida de Charlie,
fez também Um Homem de Sorte. Pelo menos esses foram os filmes que eu vi. Ah, ele também fez Baywatch. Zac Efron fez vários filmes. Mas esses foram os únicos que eu assisti. E, gente, pausa para falar sobre Zac Efron. Ele está brilhante. Zac Efron como Ted Bundy está brilhante. Você, depois nos filmes passam algumas partes do documentário. Quando acaba o filme passa algumas partes do documentário, gente. Ele ficou assim, não só de aparência, porque ficou realmente parecido, mas de atuação, de gestos. Tá sensacional. Palmas para Zac Efron. E quem faz a Elizabeth é a Lily Collins. E que é também maravilhosa. Mas eles tiveram uma preocupação em evitar exatamente o que aconteceu naquela época. De garotas e mulheres que quando assistissem o filme e vissem toda aquela atuação maravilhosa do Ted, acabassem pegando a causa dele e falando que ele era inocente, que era impossível ele ter feito todas aquelas coisas porque ele era bonito, porque ele era carismático, porque uma pessoa dessas não poderia ter feito um crime desse. Nunca, imagina. Mas, gente, eu acho que o filme, sinceramente, cumpriu seu papel nesse ponto. Porque, apesar de mostrar boa parte a visão do Ted, muitas cenas do Ted na vida dele, então a parte do julgamento basicamente toda dele, mas o filme, assim, ele começa mostrando todo o envolvimento dele com a Elizabeth e depois vai revezando entre cenas dos julgamentos, porque foram 3. E teve toda a parte de apelação, enfim. Então, foram vários processos até você chegar na condenação em si. E vai revezando entre a cena do Ted, então, o que ele pensava, todas as artimanhas que ele fazia. E nas cenas da Elizabeth, que tava ali devastada. E, assim, depois que ela descobriu todas as coisas sobre o Ted, ela começa a beber, começa a fumar, enfim. A vida dela desanda completamente. Ela se sente assim, sem vida, sem perspectiva, porque como eu falei, você vive com uma pessoa que você acredita que é totalmente boa e é amorosa com você, é amorosa com sua filha, e de repente você descobre que ela provavelmente matou várias mulheres. E tem 2 cenas, assim, espetaculares dos dois juntos, bem no final. Mas o que eu quero, voltando a reforçar, é que o filme cumpriu muito bem o seu papel nesse sentido, porque ele soube mostrar, na minha opinião, muito bem o que é você ter uma pessoa que você julgava ser uma pessoa bem, uma pessoa que você ama, uma pessoa que nunca te faria mal, ou que nunca faria mal a ninguém. E você descobre que ela é um assassino em série. Eu acho que mostrou isso perfeitamente bem. E mais do que isso, gente, eu acho que tanto o documentário quanto o filme vem pra mostrar, eu acho que a grande lição, tanto do documentário como do filme, como do Ted Bundy em si, eu acho que se a gente tem que tirar algum proveito da existência dessa pessoa na Terra, é para nos fazer enxergar que existem pessoas e pessoas, e que o ser humano é um ser muito complexo, e que muitas vezes a pessoa que vai te fazer mal, ou a pessoa que vai fazer mal a alguém, não é a pessoa mais óbvia.
Não é a pessoa que passa por você na rua e é mal encarada, e é pobre, e é negra, e o ladrão não vai andar sempre caracterizado de ladrão. Então, e as pessoas perturbadas ou que fazem atrocidades tanto com bens materiais quanto com pessoas, nem sempre vai ser a pessoa drogada e bêbada. Eu acho que esse é o ponto principal que o documentário, o filme e o próprio Ted Bundy veio nos mostrar. Às vezes essa pessoa é simplesmente o seu irmão, o seu pai, o seu primo, a sua prima, sua melhor amiga. Porque teve uma coisa interessantíssima que o próprio Zac Efron falou, é que tem toda essa entonação da mulher ter que se proteger, porque o agressor, o psicopata, o assassino pode ser alguém próximo a ela. Mas ele falou uma coisa interessantíssima, que a gente não pode generalizar. E a gente não pode pensar que coisas desse tipo são feitas apenas por homens. Mulheres também fazem isso. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que começar a desmistificar, porque a gente tem a ideia de que a mulher, ela é sempre pura, boa e frágil e sensível. E o homem é que tem todo o poder, a raiva, e é ele que tem... se alguma coisa acontecer de mal, o homem é que vai ter feito aquilo e não a mulher. E não é assim. Mas eu acho que o ponto principal de tudo é isso. Eu acho que eles souberam representar isso muito bem no filme. Assistam esse filme. Embora, enfim, eu não duvide que mulheres e garotas, principalmente se for um público mais jovem, pode acabar sim idealizando o personagem, porque apesar de ter tido essa preocupação em não idealizar o personagem, não romantizar o personagem, eles mostraram o Ted como ele era. E o Ted era uma pessoa simpática, uma pessoa carismática, uma pessoa que te conquistava muito fácil. Então, eles cumpriram o papel deles. Isso eu não posso negar. Mas eu sugiro que vocês assistam o documentário antes do filme, justamente para vocês terem uma ideia mais formada sobre o Ted e para vocês terem, para quem gosta, claro, mais detalhes sobre todo o caso dele. O filme realmente ele vai intercalar entre o Ted e a Elizabeth. E as duas cenas assim, que mais me abalaram foi quando ele já tá na prisão esperando a vez de ser executado. Enfim. Ela vai conversar com ele e ela passou, lembrando que da prisão dele até a execução se passaram anos. Eu acho que se passaram quase 10 anos. Então, e a Elizabeth, ela tentou seguir a vida dela, mas ela ainda tinha esperança de que não fosse ele, sabe? Ela ainda tinha sentimentos por ele, ela ainda tinha essa esperança de que no final de tudo fosse provado que não foi ele que fez aquilo. Então ela vai conversar com ele e... eu acho que eu estaria dando spoiler, né? Não vou contar, não. Desculpa, estraguei tudo. Não vou contar. Depois, quem quiser saber, eu até comento.
Mas, assim, foram cenas muito marcantes. Dos dois, eu acho que foi... De todo o filme, foi uma das melhores cenas que eles fizeram juntos. E, assim, gente... Foi um filme que eu acho que tratou com bastante cuidado. Soube representar bem os dois lados. E tanto que no meio dessa história toda, quase esquecendo de falar, tem a Caroline Ann, que era uma antiga amiga do Ted, que depois que ele se viu sozinho sem a Elizabeth, porque a Elizabeth largou ele, assim, né? Desistiu dele depois de ver tantas acusações sobre ele, ela falou: eu acho melhor ele seguir com a minha vida, né? Um pouco mais dramático do que isso, mas enfim. Aparece Caroline Ann, que acredita fielmente no Ted e que segue com ele até o final, inclusive tem um filho com ele. E ai, gente, é extremamente problemático uma situação dessa, né? Imagina você ter um filho de um cara que assassinou várias pessoas. Enfim, eu tô falando aqui meio refletindo comigo mesma, tá uma coisa meio estranha desse vídeo, né? Eu sei. Mas é porque, gente, não tem como parar, assim, ficar uns 10 minutos, pelo menos, pensando em toda essa história, em todo o rolo que deu isso tudo. É muito perturbador. Mas a mensagem é essa, gente. Inclusive, o Ted fala sobre isso em uma das gravações dele, das fitas que ele gravou. Ele fala sobre isso. Inclusive, eu vim aqui agora pesquisar a fala dele pra mostrar pra vocês. Não só a mensagem que eu acho que isso representa, tanto o documentário, quanto o filme, quanto ele mesmo, mas para vocês verem a normalidade como ele tratava aquilo. Então vamos lá. Nós, serial killers, somos seus filhos, somos seus maridos, estamos em toda parte. E haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. E assistam o filme, está muito bem feito. Eu acho que toda a construção de personagem, a atuação, tanto dos dois, tanto do Zack quanto da Lily, está muito bem feita. Eles merecem, assim, muitos parabéns. E assistam também o documentário, caso vocês gostem de temas assim e caso vocês se interessem. E só especificando um pouco mais, foram cerca de 30 vítimas ao longo desses anos. Então, na verdade, se eu não me engano, ele confessou ter matado, antes de morrer, ele confessou ter matado 30 mulheres. E uma delas, entre elas, uma criança de 12 anos. Então, enfim. É um vídeo pesado, é um tema pesado, mas eu acho que eu precisava trazer pra vocês, porque eu acho que é um tema importante de ser comentado. Não no sentido de que a gente precisa enaltecer essas pessoas, e parece que quanto mais a gente fala, mais a gente dá audiência para elas, mas no sentido de que as pessoas precisam da informação de que o perigo está em todo lugar. E não, a gente não precisa viver paranoicos com isso, mas a gente precisa prestar atenção. E muito, muito cuidado com... Não era o caso do Ted, porque o Ted, ele sabia te envolver muito bem e ele tinha basicamente duas vidas, né? A vida como serial killer e a vida social dele, onde ele não aparentava absolutamente nada quem ele era, de verdade.
Mas para aquelas pessoas que você reconhece indícios, que você vê certos momentos, que aquilo não é bom, não romantizem essa pessoa. Eu acho que isso é muito importante. E esse é um tema que pode ser levado em conta e precisa ser falado. Vejo vocês no próximo vídeo.